Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Viva a Vida. Aqui tem informação de qualidade para você, porque o nosso grande objetivo é levar a você informações que você possa transformar em conhecimento, ou seja, praticar, colocar em prática na sua vida essas informações, agregar valor e trazer dessas informações soluções para o seu dia a dia. É esse o nosso objetivo, porque você é muito importante para nós. Vem com a gente! Muito bem, bem-vindos ao programa Viva a Vida. Nós estamos aqui em Campos do Jordão, no auditório Cláudio Santoro. Olha que coisa mais chique do mundo, gente. Estamos conversando sobre saúde e bem-estar. Eu estou aqui com a Mônica Coutinho. Nos últimos programas nós conversamos sobre governança e hoje eu quero perguntar para a Mônica qual os maiores problemas que ela encontra quando ela exerce a governança e em qual região ela atua. Até para a gente saber, né, onde é que ela está. Então, doutora, os problemas existem porque assim, a gente sente muita falta de capacitação do profissional, né? Involuntariamente, né? Porque assim, geralmente quando a pessoa vem para sua residência como cuidador, entre aspas, a gente só entende o cuidador de idoso, o cuidador do idoso com Alzheimer, com demência, mas assim, as doenças são várias. E para cada doença existe um tipo de tratamento. Então é aí onde a gente esbarra na dificuldade. Um exemplo muito básico. Um cuidador de idoso, ele não vai cuidar de uma gestante. Não que ele não vá cuidar, são outros tipos de conhecimento. Então ele precisa dessa capacitação. E você faz esse treinamento? Você atua aqui na região do Vale do Paraíba? Nós atuamos onde o paciente necessita, sim. Mas eu sei que você atua em outras áreas do Brasil também. Na realidade, eu vou aonde ele necessita e a minha agenda é a Agenda Brasil, agenda aberta. Gente, vocês não têm ideia o que é essa mulher, como foi difícil catar essa mulher para estar aqui hoje, porque ela fica assim, de avião em avião. E eu sei que você trabalha muito, mas você trabalha muito em São Paulo também, né? Sim, porque os pacientes vêm para São Paulo para fazer suas cirurgias, muitas das vezes, e aí eu fico na acomodação da família, entre hospitais, família, hotel, tudo isso faz parte da governança. Muito legal, né? No próximo programa nós vamos conversar um pouquinho com a Mônica sobre o que é um spa clínico, o que é um spa day, o que é um treinamento, o que ela fornece, se é online, se é presencial. Nos acompanhem até lá. Olá! Essa semana eu estou aqui com o professor Guilherme Toledo. Ele está aqui desde 2008, pelo que me falou, era aluno aqui do ENCA e hoje ele está aí ministrando aulas. Olha que fantástico! E nós estamos na frente aqui de uma peça, de um avião, né, que ele vai explicar melhor para nós para que serve e como é que é essa história de ensinar os alunos aqui do ENCA. Mas uma curiosidade que eu tenho e que acredito que o nosso telespectador também tenha. Precisa gostar muito de exatas para estar aqui. Precisa gostar de exatas, mas não é algo que é mandatório para o aluno, né? Eu mesmo, quando cheguei aqui, como a Virgínia disse, em 2008, como aluno, eu tinha um grande problema com exatas, e isso acontece com todo mundo, não é problema nenhum, né? Na nossa área da manutenção, as exatas são importantíssimas, é uma ciência muito importante, mas, como eu disse, ela não é mandatória, né? Então, não precisa se preocupar, não precisa ser nenhum Albert Einstein, né? E no que for preciso, a ENCA está aqui para ajudar, nós temos excelentes professores, nosso quadro ele é de excelência mesmo, eu posso atestar isso como aluno e hoje como professor, né? Então podem vir sem medo nenhum, que a aviação ela é uma coisa maravilhosa e a gente se apaixona por ela. Então, independente da sua dificuldade, a partir do momento que você é mordido pelo bichinho da aviação, toda essa dificuldade vira coisa do dia a dia, é fácil de se resolver. Esse motor aqui, no caso, é um motor a reação utilizado em helicópteros, né? Este é utilizado na aeronave Esquilo, que equipa aqui o nosso Exército Brasileiro.
Então, os nossos alunos têm bastante contato com esse tipo de equipamento e por isso a gente tem aqui para utilização em aula, né? Então, durante o período de estágio deles, eles operam bastante aeronaves que usam esse motor. A grande vantagem dele é que ele é um motor extremamente leve, pequeno e muito mais potente do que os motores que nós estamos acostumados a ver nos nossos carros, nos ônibus ou caminhões, né? Ele trabalha no mesmo princípio dos motores convencionais, mas ele utiliza um combustível diferente. O combustível utilizado nesse motor é o querosene aeronáutico, é um querosene próprio para ele, né? Então ele é capaz de gerar essa enorme potência, consumindo pouco combustível e dando principalmente mobilidade para o ser humano poder aí desempenhar os seus voos e cumprir as suas missões em todos os cantos do mundo, né? E aqui na ENCA a gente preza muito por tentar passar um conhecimento com a experiência que a gente já adquiriu no mercado aeronáutico, trabalhando com manutenção, de uma forma fácil, simples e que o aluno pode sempre contar com a gente. A nossa vantagem é que nós temos muito material de apoio, então os alunos eles fazem a desmontagem de todos esses componentes aqui, acompanhado sempre pelo manual de manutenção, né, que o nosso foco na formação do profissional é a mudança de cultura, né, a cultura da segurança operacional. Então a escola ela preza muito por isso. Então quando a gente forma um mecânico aqui, nós estamos formando um profissional que ele vai ser responsável pelos seus atos. Nenhuma atividade é desenvolvida em aviação sem que alguém seja o responsável por ela, e tudo isso fica relatado. Então é isso que a gente passa para eles aqui. Tudo que a gente coloca na nossa mão tem o nosso nome, carrega, né, consigo o nosso trabalho, e a gente precisa que isso seja feito da melhor forma possível, da forma mais responsável possível. Obrigada, viu, professor? No próximo programa, nós vamos conversar sobre um avião que caiu num bueiro. E nós vamos saber dessa história tudinho, hein? Nos acompanhe. Nós estamos falando sobre a formação dos hábitos. E nós já vimos que os elementos dos hábitos são o comportamento repetitivo e a recompensa que esse hábito traz, mas também o gatilho que nos faz trazer para nós uma rotina de recompensa. E aí nós vimos que existe um quarto elemento do hábito que fica entre o gatilho, né, que faz esse comportamento repetitivo, e o comportamento, que é a mistura da necessidade e do desejo. É muito difícil definir necessidade para o ser humano, porque necessidade pode ser o que nós precisamos estritamente para viver e sobreviver, mas também pode ser aquilo que vai além da comida e do abrigo. Hoje, o ser humano precisa de vacinas, de medicina moderna, de medicamentos e também cada pessoa precisa desenvolver o seu projeto de vida de acordo com a sua cultura e estilo. Então, esse necejo, ou seja, que é a mistura, né, do desejo com a necessidade, pode ou não se manifestar de acordo com a necessidade dentro de nós. E pode ser que a minha necessidade tenha muito mais importância do que para outra pessoa. Às vezes, a pessoa acha que algo é necessário, mas não se prioriza. Então, não é necessidade para ela e ela acaba só falando e não fazendo o que é necessário para a sua vida e seu futuro. E às vezes também o que é necessário para mim não é necessário para você. Então, necessidade é muito relativo, né? O que é necessário. Só que a gente vê que antes de todo o hábito, então, ocorre esse necejo, que é a necessidade somada ao desejo, e que pode ou não ser percebido como necessidade, o que te motiva a exercitar um comportamento habituado. No final do dia, vamos pensar como estão os afetos e as cognições de uma pessoa que trabalhou o dia todo e que está chegando em casa exausto. Como estão as emoções e os sentimentos, o foco, a memória dessa pessoa. Esses processos que ocorrem dentro do nosso cérebro começam com a emoção e o sentimento.
o desejo de descansar e comer algo prazeroso. A mente, então, foca na lembrança de algo prazeroso e lembra da pizza. Lembra quais sabores mais gosta, etc. Esse processo de decisão teve origem em afetos, que são emoções, sentimentos, desejo, cansaço, e a partir de então iniciam-se os processos cognitivos, né? Lembra que eu falei do raciocínio? Que são as ideias, as lembranças, as deliberações conscientes para decidir aquilo que quer. Então você vê que o hábito, ele nunca é uma coisa só. O hábito é sempre a junção desse gatilho, das emoções, dos sentimentos, do nosso desejo, da nossa memória, da nossa lembrança e também aquilo que nos faz ali raciocinar e nos traz um comportamento repetitivo. Tá vendo como não é fácil? Você fala, a pessoa não muda porque não quer. Mentira. Tem um monte de coisa que ela precisa identificar antes dela conseguir mudar um hábito. Aqui você já está aprendendo. Multiplica essa informação para quem você ama. Hoje eu quero conversar aqui com o mestre Inácio sobre a prática do Krav Maga Bushido e qual a faixa etária que pode praticar o Krav Maga. Só para adultos, crianças também podem, idosos, mulheres, homens. Como é que funciona, mestre Inácio? Explica para a gente, por favor. Então, eu vou comentar então como que é os meus alunos hoje. Eu tenho um aluno de 5 anos e tenho de 70 anos. Então, dos 5 aos 70. Por que isso? Porque eu trabalho a pessoa. Então, dependendo de cada um, a linguagem vai ser para ele. O treinamento vai ser para ele. Embora participe de pequenos grupos, que é a nova modalidade nossa, a gente não tem um centro de treinamento cheio. São sempre pequenos grupos. A ideia é que esses pequenos grupos acompanhem junto, tenham uma constância para que eu possa avaliar melhor os resultados de cada um. E por que mais de um? Para você realmente sentir a diferença dos biotipos. Mesmo as crianças, muito importante isso, a gente tem um horário que é no sábado, onde os pais podem treinar com os filhos. Você não tem noção da interação que é. Porque às 10h30 da manhã, todo sábado. Os pais vêm com os filhos, na verdade é só o filho que paga, os pais só vêm junto, porque a linguagem é lúdica, né? Bem, naquela forma bem para criança mesmo, mas a gente tem alguns relatos que são muito importantes. Por exemplo, pensa você que mora em apartamento. A criança sai, vai para a escola, volta para casa, estuda, vai para a escola, volta, você não tem contato. E o pai trabalha, sai de manhã, volta à noite, a criança está dormindo. Quando chega no sábado que ele vem para um treinamento aqui, os pais vêm junto, interagem com a natureza. Tem uma criança que chega, a primeira coisa que ela faz, ela fala, eu quero andar. Ela tira o tênis e anda aí, ó. Terreno, vai descarregando energia estática, vai adquirindo essa energia das plantas, né, da natureza. E aí é uma felicidade geral. Além disso, como eu digo, de bônus, vai aprender a se safar de uma situação, a se livrar de uma situação de perigo, a perceber uma situação de perigo. Porque o que muda, na verdade, é a percepção. Então aqui a gente vai ter fundamentos, né? As pessoas vão perceber como que ela deve se comportar, como que ela deve observar e agir, na verdade, diante de uma situação. Então, é dos 5 aos 70, nesse momento. Mas a pessoa idosa, eu fiquei curiosa, a pessoa idosa normalmente ela tem dores, né? Dor nas costas, né? Que brincam, né? Que a gente vai ficando crocante, a gente não fica idoso, a gente fica crocante, né? E ela não corre o risco de se machucar, ou, por exemplo, a pessoa que tem lesões no pé, no joelho, ela também pode praticar ou não? Nós temos.
Essa semana eu quero conversar com a Renata Mendonça, psicóloga, especialista em psicologia positiva e prevenção ao suicídio. Quero conversar com ela sobre a gratidão. Renata, obrigada por estar aqui conosco. O que é ser grato, Renata? Eu que agradeço por estar aqui, gratidão. Gratidão. A gratidão é um sentimento muito positivo, Virgínia, que feito corretamente, a gente libera dopamina no cérebro, que é o que dá a sensação de bem-estar, de alegria, de leveza, de energia, né? De energia. Agora, a grande questão que tem diferença, uma coisa é pensar a gratidão, outra é sentir a gratidão. Tem diferença. E como é que é isso? Como é que você sente, como é que você pensa? O pensar geralmente é o primeiro passo, né? E aí ele fica meio mecânico ali. Tanto que tem um exercício da psicologia positiva que a gente sugere, que é o diário das 3 bênçãos. Como funciona? Você compra um caderninho, porque o ideal é que você escreva, né, à mão, e você vai agradecer 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. E por quê? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o que geralmente as pessoas agradecem? Pela casa, pelo trabalho e pela saúde. Ou coisas grandes, né? Nascimento do filho, Ou coisas casamento. grandes. Não precisa, né? Isso. E geralmente o cérebro ele não está pensando, está muito no automático aquilo. Então, o exercício mesmo da gratidão é aquilo, pequenas coisas mesmo. Um cafezinho que eu tomei estava tão gostoso, uma pessoa que eu conheci foi maravilhosa, a natureza, descobri que tem uma árvore nova no meu caminho. São pequenas coisas que a gente vai trabalhando. Quando a gente começa a desenvolver isso, aí a gente sente. E por que está agradecendo, né? E por que está agradecendo? Por que fez diferença, isso, né? Porque a gente faz o cérebro pensar. Entendi. E aí ele vai seguindo esse caminho e vai entendendo isso, que é diferente do só pensar. Quando você vai dando esse caminho para o seu cérebro, ele te leva ao sentir. Você falou em caminho, né, no cérebro. Nós temos... O cérebro ele tem uma certa plasticidade de formar novos caminhos neurais, né? Sim. E a gratidão seria a formação de novos caminhos na vida dessa pessoa, no cérebro dessa pessoa? Exatamente. É fisiológico? É fisiológico. Gente, que a maravilha gente tem uma mudança isso. cerebral. É muito Que lindo. coisa linda. A gratidão é lindo. Quais os efeitos da gratidão? É a leveza, é a sensação de bem-estar, é a coisa do sentir mesmo. Sabe quando você fala, ai, que gostoso aquilo? É leve, aquilo é gostoso. E são pequenas coisas mesmo. E você acha que a vida da pessoa muda quando ela começa a exercer a gratidão de forma mais efetiva? Sem dúvida. Não tenho Muda? dúvida. Muda muito, muda muito. Porque, geralmente, a maioria das pessoas tem muito olhar negativo para as coisas. É verdade. E isso vem na gente. E O quando viés de negatividade, eu acho que já nasce com a gente, né? já faz parte ali, porque a gente nasce com 4 emoções negativas, né? Que é a raiva, a tristeza, o medo e o nojo. Para uma só, que é a felicidade. Então, o nosso cérebro vai mais para o negativo. E fora a mídia, tudo isso que a gente sabe que não contribui. Até os programas negativos, de tragédias, eles fazem mais sucesso porque o nosso cérebro está mais acostumado com isso, né? Isso. Então, na verdade, é um novo aprendizado ali que a gente vai dar para o cérebro. Gente, que coisa maravilhosa. E os efeitos da gratidão, dá para aprender a ser grato? Sem dúvida, com certeza. Através desse diarinho. Desse exercício, essa ferramenta, E até na verdade, quando você né? vai fazer? Eternamente. Eternamente. Porque se você para, o cérebro... Gente, que coisa maravilhosa, muito bom. Obrigada, Renata. Gratidão. Na semana que vem, nós vamos conversar com a Renata sobre a importância de um bom sono, a higiene do sono. Será que isso existe? Nos aguarde até semana que vem. Tchau! Quem já conhece o programa Viva a Vida, conhece o Dr. Olavo Costa. Ele é cirurgião dentista e estamos conversando sobre harmonização facial e os procedimentos que integram essa harmonização facial dentro de um consultório odontológico. Olha que legal, já vimos aqui como não sentir dor
que eu acho que o médico e o dentista, eles têm essa possibilidade de anestesiar Sim. o rosto da pessoa para não sentir dor. Mas o dentista, nesse aspecto da anestesia, tem mais maior fácil. experiência. É porque né, geralmente Olavo? o médico ele chega para operar, o paciente já está dormindo, né? É verdade. Já está mais tá tranquilo, anestesiado, né? Já não vai Tanto sofrer. que tem o médico anestesista. Sim. No nosso caso, nós anestesiamos o paciente nosso não dorme, né? Eu Então, não conheço gente, ninguém que durma no dentista, é até desaforo dormir no até dentista. desaforo, né? também acho, né? Tem medo. Cadeira de dentista normalmente é para ficar nervoso, né? Sentir ansiedade, né? Ainda mais quando vê isso daqui. Isso aqui é o rolinho, não vou abrir porque é estéreo, né? Sim. Mas isso aqui é o rolinho de microagulhamento, que foi Olha, falado gente. no último programa. Vou mostrar aqui para vocês. Esse microagulhamento, na verdade, são agulhinhas É o mesmo. dermo roller, tá ele aqui aberto, ó. Fica mais fácil de você ver. Daí. Quantas agulhinhas vem nesse rolinho? Olha, gente, que legal. Tá aqui, né? Tá marcado aí, eu acho. 540 agulhas. 540 agulhas. Aí faz isso no rosto todo da pessoa. Tem testa, toda uma nariz. técnica de você fazer, vem fazendo tudo, Isso né? tem o profissional que vai utilizar isso na sua paciente, tem que fazer um curso antes, Tem que né? fazer um curso. Tem que fazer o que? Uma pós? Tem que No fazer... curso é uma pós-graduação de harmonização facial. Você já sai habilitado para fazer. Tem alguns cursos que não, eles não pegam assim todos os tópicos da harmonização. Então você vai buscando fazer. Esse daqui foi o de quando eu fiz a harmonização facial, o curso de harmonização após, foi o que eu mais gostei, foi esse daqui. E o que ele traz de benefício? Você fazendo todo esse esfoliamento com o roller, você despreza as células velhas e o organismo vem fazendo células novas. Só ele já tem a ação de fazer nascer células novas. Então, só ele já Produz melhora. colágeno? Sim, Ele o seu organismo vai produzir. Colágeno por causa dessa agressão. Isso, daí nós colocamos esse produtinho. Esse aqui é o Esse para Para melasma? melasma. Olha que interessante. Que eu tive o prazer de usar na minha esposa, que vem buscando tratamento há muitos anos. Melasma é difícil. Sofreu com ácido, com esfoliamento, com um monte de coisa. Não tem jeito, daí ela caiu na mão do marido, o marido resolveu para ela. Tá bom, Ganhei gente, ponto. tá vendo? Só ganhou ponto, hein? Tá clarinho o melasma dela. E quando faz o microagulhamento, coloca algum produto para dizer assim, eu não tenho melasma, certo? Mas Tem eu um quero outro produto que é só colágeno. que é só colágeno. Aí insere Sim. direto É na rejuvenescedor que chama, o Smart Lift. derme. Olha só, Aí o que eu faço? Eu passo acho ele... que eu vou fazer, hein? Vou fazer. Passo o roller, depois passo de novo, vamos pro laser, faz o laser, que ajuda na cicatrização. Exatamente. E o paciente ainda leva um tubinho desse daqui, que não é esse. Não tem aqui. Não tá Mais aqui, um não. outro. Leva para Pra fazer em casa. casa. Para fazer em casa, passa a semana Esse inteira. roller, né, você entrega para o paciente. Entrega o paciente, isso aqui é do Porque paciente. eu vou dizer uma coisa, gente, tem clínica que lava e usa no próximo, tá? Esteriliza. A gente está falando assim de uma forma meio Virgínia, vulgar, mas... tem clínica que eu vi reaproveitando tubete de anestesia. pelo amor de Deus. Lavando olha, luva. muito cuidado, muito exatamente. cuidado. Se você vai fazer microagulhamento, né, eu confio aqui no Dr. Olavo, sei que é tudo de altíssima qualidade, não é daquele que é comprado na internet, no Mercado Livre, Não, né? não, É um especial, realmente, é um produto especial, que não é barato. Sim. E o produto utilizado também é o melhor e é tudo de primeira qualidade e confiável. Eu tenho Acho para que mim... isso é muito importante, porque beleza é bom, mas a gente tem que confiar, né? Se for para piorar a situação de uma pessoa, não mexa. E se a pessoa está disposta a fazer um tratamento desse, busca certinho, vê, toma os cuidados. Né? Agora, quanto tempo, por exemplo, eu tenho que ficar em casa? Posso tomar sol? Não posso? Não pode tomar Quanto eu posso sol. voltar a trabalhar? Quanto tempo? Não pode passar protetor, não. Você vai sai daqui, como a gente faz o laser, Certo. eu costumo fazer no final do dia para o paciente sair daqui sem tomar sol. Entendi. Já não pega sol, já é um cuidado Certo. que a gente toma. Aham. Se fizer de manhã, por exemplo, tiver sol, vem com um chapelão, entra aqui, põe o carro na garagem, já sai daqui, não pega sol. Uhum. Toma todos esses cuidados. Quanto tempo sem tomar sol? Então, 3 dias, não pode passar protetor, maquiagem, nada.
3 dias, porque o que você passar vai entrar. Entendi. Mas Então, aí depois de 3 dias eu não tenho tranquilo. ferida no rosto? Você começa já a ver as diferenças. Tem paciente que chega Fica com... enferidado? Como? Fica enferidado? Não! Não? Tem paciente, sai com o rosto vermelho, bem vermelho Certo. daqui. No outro dia, não parece que fez nada. Fantástico, gente. E a beleza entrou. A beleza entrou, né, gente? Muito bom. No próximo programa, nós vamos conversar ainda um pouquinho sobre o Botox, a toxina botulínica para cuidar de tratamentos de disfunção no organismo. O que será que é isso, hein? Vem com a gente no próximo programa, a gente vai conversar sobre isso, você vai saber. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Viva a Vida. Estamos aqui com Marcelo de Elias, não sei se vocês já o conhecem, mas ele é um palestrante muito renomado em todo o Brasil e também no exterior. E ele faz muitas palestras para grandes empresas. A especialidade dele é mudança. Marcelo, muito obrigada por você estar aqui conosco, compartilhar conosco um pouco desse conhecimento que você tem da sua experiência de vida, sua experiência profissional. E eu queria que o Marcelo desse uma palhinha para a gente hoje sobre mudança. Por favor, Marcelo. Ok. A câmera é toda sua. Pois é, primeiramente um prazer estar com você aqui, sempre. É uma alegria falar sobre um tema que a gente gosta tanto e é um tema complexo, porque apesar da mudança ser algo que todos nós passamos o tempo todo, é uma das grandes certezas da vida, né? De que tudo muda e que a gente muda e a gente está aqui justamente para mudar, para se desenvolver, para crescer. É um tema bastante difícil porque a maioria das pessoas tendem a ter dificuldades quando a ideia precisa mudar alguma coisa. Neurocientificamente, nós somos, vamos dizer, programados para repetir aquilo que deu certo. E mesmo que aquilo não esteja dando certo, mas te traga algum conforto, a gente vai querer fazer sempre do mesmo jeito. Então é por isso que quando a gente fala, mudar de carreira, a empresa está mudando, você precisa mudar alguma coisa em você, é normalmente algo assustador para a grande maioria das pessoas, porque as pessoas tendem a falar assim, puxa vida, mas eu já estava acostumado, né, do jeito que fazia. É a tal da zona de conforto. Muita gente chama de zona de conforto, é um termo bastante aceito porque ele explica bem, né? Mas eu tenho até um amigo muito querido, o Eduardo Zugaib, palestrante, e ele, no livro dele, A Revolução do Pouquinho, ele cita algo muito legal. Ele diz que a gente diz assim, né? A gente tem que sair da zona de conforto. E ele fala que não, que a gente tem que ficar numa zona de conforto maior. Eu gosto dessa metáfora, né? Porque ele diz o seguinte, na verdade, qual que é o nosso objetivo na vida? É você desenvolver, aprender coisas novas, de maneira que aquela zona de conforto se amplie, de tal forma que você fique confortável, porém sabendo mais, conhecendo mais.
Mas só que é um crescimento infinito. Você também não pode acomodar, né? E falar, não, agora eu já sei tudo, agora eu já estou preparado para tudo. Então é por isso que a gente tem que ampliar essa zona de conforto, mas de maneira infinita. Ou seja, tem que se desafiar a sair dela, aprimorar o que você sabe, de tal forma que a gente esteja sempre aberto para mudar, porque isso é o grande objetivo, na verdade, da vida, que a gente está disposto a viver, né? Porque a vida só se justifica se a gente sair dela melhor do que chegou. E o melhor do que chegou é no sentido de aprender novas coisas, ser uma pessoa melhor, né? Ter novas experiências, e isso só acontece quando a gente muda, né? E você acha, Marcelo, que essa resistência natural do ser humano às mudanças, além de, lógico, né, ter aí o grande motivador para não mudar, que é a zona de conforto, e o nosso cérebro, que, como você falou, está programado para ficar naquilo que é confortável, gostoso e que está bom, né? Então, as pessoas acabam repetindo o mesmo comportamento para poder, o cérebro fica feliz assim, né? Ele não tem que gastar energia. Mas mudar gasta energia. Sim. Mas para mudar, a pessoa tem que primeiro reconhecer as suas dificuldades, os seus defeitos, as suas deficiências, as suas debilidades, para depois mudar ou não? Na verdade, duas coisas têm que acontecer meio que simultâneas. Uma delas é justamente essa. Não existe mudança se não houver um autoconhecimento, uma autoconsciência do porquê eu tenho que mudar, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado. Porque se a gente achar que a gente está perfeito em tudo, a gente não muda, né? Para que eu vou mudar? Da mesma forma que se eu achar que eu sou uma lástima completa, uma pessoa incompetente para a vida, então eu também não vou querer mudar porque eu sei que vai dar errado. Então, esse autoconhecimento, onde nos coloca na proporção correta do que somos, porque nós não somos nem 100% perfeitos e também não somos lástimas, pessoas totalmente incompetentes, mas quando a gente encontra esse espaço, a gente muda. Mas quando eu digo que tem duas coisas que têm que acontecer ao mesmo tempo, e uma delas é essa, é porque a outra coisa é você saber exatamente o que você quer com a mudança, né? Que mudança você quer alcançar? O que você quer mudar? Né? No sentido assim do tipo, qual que é o propósito? O que eu quero chegar lá? Né? E isso serve para a vida, para a carreira, para casamento, serve para tudo. Né? Porque senão eu posso mudar, mas mudar para algo que não é o ideal para aquilo que eu alcanço. Então as duas coisas têm que acontecer meio que simultâneas. Uma vez eu ouvi uma palestra daquela filósofa Lucilena Galvão. Conheço. E ela fala o seguinte, quando você quer ir em algum lugar, quer chegar em algum lugar, primeiro você tem que saber onde você está. Isso aí. Se você não sabe onde você está, você não tem como chegar onde você quer. Até quando você está perdido, você liga para alguém, olha, por favor, eu estou perdido, vem aqui me buscar. A pessoa vai perguntar para você, mas onde você está? É isso aí. É isso aí. Por isso que o autoconhecimento ele é essencial. E eu diria que dos dois fatores talvez seja o mais importante. Mas quando a gente diz que também precisa saber onde você quer chegar, é que para transitar entre onde eu estou e onde eu quero chegar, eu tenho que saber qual caminho eu sigo. E isso é a mudança. O que eu vou fazer então? Né? O que eu vou mudar em mim? Então, por isso que esses dois elementos são extremamente importantes. Você acha que a mudança exige planejamento? Porque o sonho é diferente do objetivo. Exato. Né? Os dois são importantes. Se você não sonhar, você não vai ter o objetivo de chegar em lugar nenhum diferente. Então, o sonho é importante. Mas o objetivo ele tem passos. Sim. Né? Planejados a Sim, pequeno, médio, sim, curto prazo. e longo prazo. É isso né? aí. O que você pode dizer para a gente com relação a isso, a diferença entre sonho e objetivo? Poxa, muito legal. Na verdade, sonho, ele tem muito mais a ver com um propósito maior, né? O que eu quero? Pode ser tanto para a sua vida ou até mesmo como algo a ser alcançado. Eu quero uma casa nova, né? Isso pode ser um sonho. Agora, a diferença é que quando a gente objetiva algo, a gente tem que estabelecer justamente isso que você falou. Passos e prazos, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu não me lembro de quem é, mas que diz assim, que o que é uma meta, um objetivo? É um sonho com prazo determinado, né? Definiu, né? Porque senão fica tudo muito solto. Agora, as duas coisas são importantes, claro. Se você não sonhar, se você não desejar algo, mesmo que não seja tão mensurável, tangível no primeiro momento, você não se mobiliza, né? Mas não pode ficar só no nível do sonho, você tem que transformar aquilo em plano. E como você disse, algo mais longo prazo, algo médio prazo, algo que eu posso fazer mais imediatamente e
preferencialmente, buscar formas de mensurar, de medir se você está chegando lá ou não, porque no meio do caminho você pode fazer ajustes nessa rota, né? E se você precisa se capacitar para isso, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, eu quero ser promovido, mas então eu tenho que vamos dizer assim, você tem que galgar o espaço, eu tenho que mudar a minha forma de tratar as pessoas, tem que ser mais agradável. Aprender alguma coisa nova. Aprender alguma coisa nova, É isso aí. ou saber falar em público, ou saber iniciar uma conversa, né? A arte da boa conversa, ela é essencial para quem quer crescer profissionalmente, socialmente, né? E depois, aí você, identificando isso, você vai conseguindo buscar chegar mais próximo de onde você quer, que é o seu sonho, é aquela promoção. É isso. Aí depois começa outro sonho. É isso aí. Né? A gente chega lá e começa passo outro a passo. sonho, né? Agora, as mudanças, elas exigem muito da nossa capacidade de entendimento, não só do autoconhecimento, mas também das oportunidades. Você concorda com isso? Sem dúvidas, porque, como você havia falado agora há pouco, tem mudanças, e as melhores mudanças são as mudanças planejadas. Sim. Mas nem todas as mudanças acontecerão na vida da gente de maneira planejada. Surgirão, eventualmente, situações não planejadas que vão impor a nós mudanças. Algumas até que nós não queremos fazer ou não desejávamos naquele momento. Um exemplo simples, uma pessoa está trabalhando, tem uma carreira boa, daqui a pouquinho é mandada embora. Ela vai ter que fazer mudanças que ela não esperava, ou de repente não planejou naquele momento. Então, nessa hora, né, em que as mudanças principalmente são inesperadas, você tem que ter um olhar para enxergar oportunidades. Porque, pegando o mesmo exemplo, perdeu o emprego, não sabe o que fazer, mas de repente a pessoa tem um dom, um talento para fazer alguma coisa, vou transformar isso num negócio e o mercado parece que precisa disso, vou empreender fazendo tal coisa. Então é um misto de olhar para dentro, do que eu sei fazer, do que eu sou capaz, com olhar para fora, das oportunidades, do que o mercado precisa. Então esse olhar de oportunidades, ele vai nos ajudar muito a se flexibilizar em função até mesmo das mudanças que eu planejei, porque nem tudo que é planejado precisa ser seguido exatamente como foi planejado, né? Se surgiu uma coisa boa no meio do caminho, aproveite. Mas principalmente nas mudanças não planejadas, que elas sim vão te trazer desafios, problemas, mas também trazem oportunidades. O problema é que às vezes a gente só vê o desafio, o problema, e não enxerga a oportunidade. Do tipo, pegando mais uma vez o exemplo, estou desempregado, não tenho dinheiro, e agora? Eu vou ver um monte de problema, porque isso traz muitos desafios. Mas às vezes a pessoa não olha a oportunidade que, peraí, mas agora então quem depende da minha carreira sou eu mesmo. Se eu trabalhar algo meu, tudo que eu fizer, o dinheiro é meu, né? Então, às vezes a pessoa não enxerga essas oportunidades. Por isso que é importante estar atento a elas. E também eu acho que quando essas mudanças muito repentinas acontecem, como a perda de alguém amado. Muito. Né? Ou mesmo a perda do emprego que era a vida da pessoa. A pessoa era até identificada pelo emprego que ela tinha. É o Zé ali que trabalhava em tal empresa, né? Não tem isso? Sim, quer dizer, aquela pessoa veste a persona, né? O sobrenome dela é o nome da empresa, né? E de repente ela tem que se reconstruir, né? Sem aquele identificador, sem aquele amparo que ela tinha antes. Não é fácil mesmo, mas é possível, né, Marcelo? É possível, ela vai exigir um certo grau de desapego, né? Vai exigir também uma transformação muito mais ampla do que simplesmente uma mudança de trabalho, ou uma mudança de casa, ou uma mudança de países, né? Uma mudança de estado civil, porque, na verdade, aquilo ali vai muitas vezes precisar transformar a pessoa numa pessoa diferente mesmo, né? Mas tem até um conceito muito interessante, que ele é conhecido no mundo como curva de Kubler-Ross, que é uma curva que explica os estágios da mudança. E quando você falou da perda de alguém querido, eu lembrei disso, por causa que ela também é chamada de curva do luto. Porque quando a gente perde alguém muito querido, a gente passa naturalmente por uma curva do luto, que é a curva da mudança. Que são estágios, né, que, simplificando, é mais ou menos assim, no primeiro momento a gente nega, a gente, peraí, será? Mas morreu mesmo? Ou então, mas como assim perdi o emprego? Como assim? Meu casamento acabou? E depois vem alguns estágios, os primeiros mais negativos, que pode ser de depressão, de tristeza, de angústia, de raiva, de ansiedade. Né?
Mas a mudança só acontece quando tem o estágio da aceitação, que é quando a gente fala assim, peraí, agora não tem outro jeito, eu vou ter que vir conduzir minha vida. Aceito. Ou Até, vai ao racha, né? tem muitas pessoas que falam, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Não Então, é? a aceitação... E que é a pura mu- verdade, então. A mudança acontece na aceitação, exatamente. Então, é nessas horas de que perdas interessante. radicais, além da transformação que a gente precisa passar enquanto indivíduo, a gente tem que arrumar uma forma de passar rápido por essa curva do luto, essa curva da mudança, que é natural. Mas se a gente ficar o tempo todo só lastimando, reclamando e tal, aí a gente não entra no estágio de aceitação e a mudança efetivamente não acontece. Gente, que fantástico isso. Olha, eu estou encantada, Marcelo, porque eu aprendo muito, muito, muito com o Marcelo. Obrigado. Marcelo, muito obrigada por estar aqui conosco. Você acredita que já acabou o nosso tempo? Eu tenho certeza, porque Gente, a gente vai muito conversando rápido, e nem percebe. muito rápido. Ele tem muito para compartilhar. Mas muito né? obrigado, Muito obrigado. legal. Obrigada. Obrigado a Espero você, ver você um aqui papo muito em outras gostoso. oportunidades. Voltaremos. Muito bom. Agora deixa eu conversar aqui com vocês para agradecer aqui a esse pessoal todo, muito lindo, que tem essa parceria aqui conosco. Eu quero agradecer ao Dr. Pedro Machado, que trabalha com dermatologia cosmiátrica, responsável pelos procedimentos invasivos aqui que a gente faz em termos de estética. O programa Afine-se, um beijo para a Diomara Correia, até quem quiser, olha, emagreci 6 quilos em 2 meses, então o negócio é bom mesmo, tem nutricionista, tem preparador físico, tem psicólogo, tem tudo no grupo e você tem que ficar prestando contas do que você come, do que você não come, tem toda vamos dizer assim, uma mudança de mentalidade em busca da saúde. Então, quem quiser conhecer é Correia Diomara lá no Instagram. A Casa Comfort, um beijo para a Mônica Coutinho, que é uma casa de saúde e bem-estar. Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável aqui pelo nosso sorriso. A Goldfinger, um beijo para o Lucas Finger, e responsável aqui pelos nossos óculos, né, de grau. Krav Maga Bushido, um beijo grande para o mestre Inácio e a sua esposa, Carol, porque eles são ótimos, eu estou aprendendo defesa pessoal, estou me movimentando, estou assim, chacoalhando o corpo e está muito interessante porque a gente sempre aprende uma coisa nova em termos de defesa pessoal. Muito bom para todas as mulheres, hein? A Verso Taubaté, by Jane Salgado, que fica ali no Santa Clara, e também ao Joel Crosariol, que está lá no Verso Taubaté, que é responsável pelo nosso cabelo e maquiagem. E um beijo para a Bruna Monteiro Luz, você encontra ela também no Instagram, que é responsável aqui pela Luz e Luxo, que são os acessórios que nós